Por muitos anos, diversos imperadores passaram pela Terra. Mas você sabe quais foram os imperadores mais cruéis da história? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu me chamo Gort e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os imperadores e os seus impérios, quais foram os mais cruéis de toda a história da humanidade. Essa ideia, inclusive, foi aqui do Escrito Ninja. O Escrito... mas olha, ele não parou por aí não, ele pediu mais. E ele continuou pedindo, e a gente fez o vídeo. Isso me irrita! Mas valeu, Ninja, é isso aí. Esse canal aqui é de vocês, pode pedir à vontade que a gente vai fazer o vídeo que vocês pedirem. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Wu Zetian. Ela governou de 690 a 205 d.C. Ela é a única mulher na história chinesa que governou em seu próprio direito. Ela era uma assassina cruel, muito cruel, sádica e sexualmente depravada que levou seu povo ao caos. Ela ordenava torturas, execuções e suicídios forçados diariamente. Ela tinha todos os seus rivais exilados ou executados, incluindo o ex-imperador Wang. Ela também tinha membros de sua família que foram executados aos seus comandos, incluindo sua sobrinha, sobrinhos e sua filha recém-nascida. E outros membros da família foram exilados, incluindo até os seus filhos. Ela era realmente sádica. Wu fazia com que milhares do seu povo morressem envenenados, estrangulados, mutilados, queimados vivos e até cozidos vivos, apenas porque ela desconfiava que eles queriam matar ela ou roubar o trono dela. Ela morreu em dezembro de 705, aos 81 anos de idade. Qin Shi Huang, do Império Chinês. Ele foi o primeiro imperador da China, a partir de 221 a.C. a 210 a.C. Ele iniciou a construção da Grande Muralha da China, mas centenas de milhares de trabalhadores morreram de fome e foram assassinados durante o processo da construção da Muralha da China. O imperador Qin era obcecado em tentar se tornar imortal. Quando os cientistas estudiosos não conseguiam encontrar uma maneira de deixar ele imortal, ele mandava enterrar eles vivos. O imperador Qin era tão transtornado que mesmo próximo à sua morte, ele ainda estava com medo que ele fosse atacado. Então ele ordenou que construísse um mausoléu de largura de 3 milhas. Isso exigiu mais de 700 mil pessoas que, adivinhem, em sua grande maioria foram mortos no processo. É possível que ele tenha matado mais de 1 milhão de pessoas durante seu império, que morreu em setembro de 210 a.C. Tamerlão o Grande e a dinastia Timúrida. Tamerlão foi um conquistador do século XIV, da Europa Ocidental, Central e do Sul da Ásia, e foi o fundador do Império Timúrida e da dinastia Timúrida. Ele acreditava que ele era descendente de Gengis Khan, e ele era um conquistador cruel, impiedoso, muito sanguinário, que trouxe terror e destruição para milhões de pessoas. Ele tinha a mania de matar os soldados que se rendiam e também de matar os civis. Na Índia, 200 mil soldados e civis que se renderam foram mortos. Em Alepo, ele ordenou a decapitação de mais de 20 mil cidadãos. Em Fichan, ele mandou matar mais de 70 mil. Em Tikrit, 70 mil também. E 90 mil em Bagdá. Torres enormes feitas de crânios de seus inimigos foram construídas por ele para olhar com satisfação quem ele tinha matado. As pessoas muitas vezes foram decapitadas, queimadas, esfaqueadas, desmembradas e enterradas vivas. Ele matou cerca de 15 a 20 milhões de pessoas. Tamerlão morreu em fevereiro de 1405 de causas naturais. Nero e o Império Romano. Nero foi o quinto imperador de Roma, de 54 d.C. a 68 d.C. Ele trouxe o Império Romano à ruína. Ele queimou cidades inteiras, matou milhares de pessoas, incluindo sua tia, irmã adotiva, ex-mulher, mãe, esposa e irmão adotivo. Ele praticamente assassinou todos os membros de sua família. Alguns foram mortos cozidos vivos, outros envenenados, alguns decapitados, esfaqueados, queimados, crucificados e até mesmo empalados. Ele frequentemente estuprava mulheres e depois fazia coisas horríveis como cortar as veias e as partes íntimas delas.
O grande incêndio que ele causou matou muitos dos cidadãos de Roma e deixou centenas de milhares na miséria. Apesar de Nero ter começado o fogo, ele culpou os cristãos. Ele perseguia os cristãos e milhares de cristãos morreram de fome, queimados, rasgados por cães, alimentados por leões, usados como tochas e pregados em cruzes. Ele era tão ruim que muitos dos cristãos pensavam que ele era o anticristo em pessoa. Ele chegou a torturar até a morte o apóstolo Paulo e o discípulo Pedro. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Nero se suicidou quando percebeu que estava perdendo a rebelião e sua vida estava em perigo. Calígula e o Império Romano. Ele foi o terceiro imperador de Roma, de 37 d.C. a 41 d.C. Nos primeiros 3 meses de seu reinado de terror, mais de 160 mil animais foram sacrificados em sua honra. Mais tarde, ele teve uma febre cerebral, que o deixou doente mental. Em seguida, ele acreditava que ele era um deus. Ele acreditava que os prisioneiros deveriam sentir uma morte dolorosa, então começou a assassinar brutalmente apenas por diversão. Ele gostava de matar seus adversários de forma lenta e dolorosa durante horas ou dias. Ele gostava de decapitar e estrangular as pessoas, inclusive até crianças. Ele forçava as famílias a assistir à execução de seus filhos. Ele exigiu sexo com um monte de mulheres, incluindo até suas 3 irmãs. Ele levou muita gente a morrer de fome e outras diversas crueldades. Mas serrar as pessoas era uma de suas coisas favoritas a se fazer. Não sendo suficientemente bizarro, ele gostava de mastigar os testículos das vítimas. Ele morreu em 41 d.C. Calígula foi assassinado por Cassius Caireia. Átila, o Huno e o Império Huno. Átila governou os hunos de 434 para 453. Seu império se estendia desde o rio Ural para a Alemanha e para o Mar Bélico até o rio Danúbio. Ele era um bárbaro sanguinário, cruel e implacável, que era um amante da batalha. Ele queria destruir o Império Romano e todos em seu caminho. Se você fosse um cidadão de Roma e implorasse por misericórdia, ele iria matá-lo de qualquer maneira. Ele era uma grande ameaça para tribos teutônicas, tanto quanto para os romanos. Ele tinha um exército implacável que parecia ser indestrutível, e as pessoas acreditavam que ele era um castigo do céu. Seu apelido era Átila, o flagelo de Deus. Átila e outros hunos pensavam que a vida das outras pessoas era sem sentido, só a deles importava. Ele iria torturar e destruir seus inimigos, seu próprio povo e toda a população das cidades. Ele tumultuou cidades romanas e matou centenas de milhares de pessoas. As pessoas às vezes eram rasgadas membro por membro. Dizem que ele era tão sádico que comeu 2 dos seus próprios filhos, além de ter matado seu irmão. Átila morreu em 453. Gengis Khan e o Império Mongol. Gengis Khan governou o Império Mongol de 1206 a 1227. Nesse tempo, ele conquistou a maior parte da China e toda a terra através do Mar Cáspio. Ele era cruel, vingativo e sanguinário. Ele e seu exército destruíram um número incontável de cidades e mataram um número incontável de civis e crianças. Pessoas eram mortas por metal fundido e prata derramadas nos seus olhos e ouvidos. Em apenas um dos massacres, ele chegou a matar 700 mil pessoas. As mulheres eram estupradas na frente das suas próprias famílias. Centenas de milhares de pessoas tiveram suas vidas arruinadas por Gengis Khan. Ele costumava usar as pessoas como escudos humanos e como escravos. Ele matou 3/4 da população do Planalto iraniano, que era de 10 a 15 milhões de pessoas. Ele também matou seu irmão aos 13 anos de idade. Durante seu reinado, estima-se que Gengis Khan matou mais de 60 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, estima-se que Hitler matou 21 milhões de pessoas. Gengis Khan morreu de causas naturais em 1227. Por hoje é só, pessoal. Valeu e até a próxima.